Queridos irmãos do canal A Voz do Atalaia, agradeço a todos vocês que se inscreveram no canal A Voz do Atalaia e peço ajuda. Compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Os meus irmãos esquecem de dar likes. Os likes nos ajudam nesse sentido. O YouTube projeta as mensagens do canal para mais pessoas. Eu quero meditar aqui junto com vocês, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, que fala da bem-aventurança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou novamente para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Note uma coisa, meus amados irmãos. A nossa fé, a nossa confiança seria em vão se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado. Ele veio a este mundo, não foi muito bem-vindo, foi perseguido e morto. É claro que tudo isso estava na profecia, que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. O Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para resgatar a vida de muitos. O mais perfeito e puro sacrifício foi ele que ofereceu na cruz do Calvário a sua morte. Quando João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para João já tinha sido revelado esse mistério. O Senhor Jesus Cristo cumpriu ali a profecia sobre a sua própria vida. Ele foi à cruz do Calvário como um cordeiro mudo, sem abrir a sua boca. Já estava profetizado também por Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz ali a Isaías também, que agradou Deus moer o seu filho. O Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz, ele estava recebendo todo o juízo de Deus em sua própria vida. Tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu na cruz, aquela dor, aquele sofrimento, era para os seres humanos, mas o Senhor Jesus assumiu tudo isso em favor da humanidade. Por isso a Bíblia nos diz o seguinte, em João 3, capítulo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça. Note uma coisa, meu amado irmão. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Um dia ouvimos a palavra de Deus e de uma maneira muito poderosa e milagrosa demos crédito à pregação da palavra de Deus. Não temos mérito algum por isso, porque o Espírito Santo é quem nos ajudou a dar crédito à palavra pregada, porque está escrito na Escritura Sagrada que o Espírito Santo veio para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. O Espírito Santo, através do seu esforço particular a nosso respeito, nos fez entender e crer no sacrifício de Jesus Cristo. Não temos mérito algum. Se devemos nos orgulhar por alguma coisa, devemos nos orgulhar no sacrifício da cruz, porque Jesus Cristo, no sacrifício da cruz, ele resgatou a nós, resgatou a milhões de seres humanos para Deus. Foi o mais puro e perfeito sacrifício. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou novamente para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor Jesus ressuscitou. E ele disse, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O Senhor Jesus Cristo. Minuto ou segundos antes do arrebatamento, ele vai ressuscitar a milhões
e o Espírito Santo vai levá-los ao seu encontro além das nuvens. E esses milhões são aqueles que um dia deram crédito à pregação do Evangelho, aceitando em seu coração, em sua vida, o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Sabemos de uma coisa: o ser humano é um ser eterno. O ser humano viverá eternamente. Ou viverá em salvação com Cristo, ou em perdição sem Cristo. A Bíblia diz que Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Deus não fez o inferno para ser humano. E por que os seres humanos estão indo para lá? Porque com eles estão o dever de escolha. Deus deu aos seres humanos o livre-arbítrio. Enquanto os seres humanos estão vivendo, eles têm a liberdade de fazer a escolha. E a melhor das escolhas que um ser humano pode fazer é escolher Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Foi por isso e para isso que Jesus Cristo veio a este mundo. É claro que, quando ele veio, os seres humanos não entenderam, o perseguiram, o crucificaram, mas a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem filhos e filhos de Deus. E só para os filhos de Deus tem uma herança guardada nos céus, uma herança incorruptível. É o que diz no versículo 4. Para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Essa esperança, aliás, esta herança é a completude daquilo que um dia, em vida, o ser humano fez aqui na terra, crendo e aceitando ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Vemos na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo era o unigênito Filho de Deus. E ele, como o unigênito Filho de Deus, ele era herdeiro de tudo, de toda a riqueza de Deus. Ele então decidiu dividir com os seres humanos esta riqueza. Por isso a Bíblia agora diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus de uma vida nova. Herdeiros de Deus de galardões celestiais. Somos herdeiros com Cristo, porque o mesmo corpo ressuscitado de Cristo será também o mesmo corpo de milhões de seres humanos que, crendo no seu evangelho, na sua palavra, o aceitaram como único e suficiente Salvador, sendo assim herdeiro dessa riqueza imensurável que está guardada e vai se manifestar na nossa vida. Talvez foi por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer aos irmãos: irmãos, acredito que as aflições desse tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E que glória é essa? O começo dessa glória já temos. Quando aceitamos a Jesus, fomos perdoados, justificados e santificados pela palavra. Mas a completude dela é que, inflação de segundo antes do arrebatamento, receberemos um corpo glorificado, apto e pronto para entrar nos céus dos céus, aonde está a presença do Eterno. Jesus Cristo já está lá. Todos os outros que aceitaram a Jesus
e faleceram, morreram, estão no paraíso. Mas a completude total de toda a esperança dos santos é que eles voltarão e tomarão seus corpos e, junto com os vivos, transformados e arrebatados, aí estarão para toda a eternidade, lá na presença do Deus Todo-Poderoso, aonde o Senhor Jesus está sentado. Esta é a bênção, é a maior glória que toda a igreja do Senhor Jesus que está na terra está aguardando. Não somos perfeitos, mas um dia seremos. E esse dia está muito perto. Num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para estar com o Senhor para toda a eternidade. Deixe o seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Me ajude a crescer este canal. Que a graça e a paz seja abundante sobre você e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.